Seja muito bem-vindo à série de lives Erros e Acertos. Hoje, com as queridas e competentes Dani César e Marcele. Seja muito bem-vindo! Hoje vamos conhecer mais a história dessas jovens empreendedoras, história de sucesso. Sejam todos bem-vindos. Oi, Nicole, Giulia, Cissa, todo mundo que tá chegando, sejam todos bem-vindos. E essa foi a música indicada pelas meninas. Olha que lindo. Oi, Fanny. Oi, meninas! Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por aceitarem o convite. Muito obrigada. A gente agradece. E amei a música, muito a essência de vocês mesmo, cheia de personalidade, a cara do Gira. Adorei. As memórias pra gente do nosso último espetáculo presencial, foi bem bonito, uma ciranda. Foi o final do espetáculo, assim, que a gente fez uma ciranda, bem emocionante foi. Ai, muito lindo. Primeiro quero agradecer e também dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês. A gente já se conhece, né, de festivais, de corredores, mas agora também como empreendedoras, não só como professoras, né, mas como empreendedoras, como diretoras. Está muito lindo, cheio de essência, inspiradora a escola. Então, parabéns. A gente sabe que não é fácil essa vida real, né? Essa vida real nos bastidores não é fácil. Então, parabéns e obrigada por estarem com a gente aqui compartilhando a experiência de vocês e a história de vocês. E obrigada também a todos que estão aqui já com a gente nos assistindo. A gente te agradece, Grace. A gente também admira um monte o teu trabalho. Apesar da gente se cruzar pouco pessoalmente, a gente já vem acompanhando aí. E gostamos muito, nos identificamos também. E agradecemos também o convite. Coisa boa. Hoje a gente vai, então, gente, conhecer um pouquinho mais dessa dupla aí maravilhosa. Agora conhecer as gestoras, né? A gente conhece muitas professoras, conhecemos a escola, mas agora a gente vai conhecer essas gestoras e saber sobre as suas batalhas. Não sei, as gurias quiserem, então, começar apresentando o Gira, apresentando um pouquinho dessa história de vocês para nós, para quem está chegando e quem vai ver a live também depois, conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos começar? Então tá, vou começar falando um pouquinho para vocês. O Gira é bem novo, né? A gente acabou de fechar 2 anos de Gira. A gente abriu em 2019, em abril de 2019, através de uma plataforma compartilhada, assim, onde a gente colocou no crowdfunding toda a nossa ideia, assim, que a gente tinha vontade. Nós agregamos desde o começo muita gente no nosso negócio, né? A gente foi aprendendo muito com as pessoas, já bem cientes de que a gente era professora e coreógrafa, entendemos de dança e que as outras coisas a gente precisava aprender para estar a par e conseguir fazer, né, abrir a nossa empresa. Então, nós agregamos pessoas que pudessem nos auxiliar, nos ensinar também, né? Então, desde o começo, a gente compartilhou muitas ideias também com os nossos clientes. A gente abriu essa plataforma de investimento para que nos ajudassem, para que a gente pudesse realmente realizar o nosso sonho, que era a escola de dança. Então, a gente abriu ali para todo mundo. E foi muito bacana, porque a gente teve muitas pessoas que se aproximaram da gente, nos procuraram, e a gente teve muitas reuniões, conversas, que a gente aprendeu muito também. E investidores que tiveram interesse em estar conosco nesse negócio. Então, foi bem bacana. Então, desde o começo, a gente teve aí já vários percalços, porque a gente aprendeu muita coisa na prática, né, Grace? É uma coisa que a gente vai aprendendo aí com o tempo. Não adianta, a gente precisa passar por isso para que a coisa realmente aconteça. E aí, quando a gente conseguiu concretizar, acho que foi uma série de coisas. A gente fez muitos trabalhos para encontrar o lugar ideal, a filosofia que a gente acredita dentro desse local, todas as coisas assim que envolvem a escola, não ficar só
no artístico e na parte de coreografia e de aula. E tudo que englobava isso. E aí, quando a gente abriu, a gente já estava assim, mais preparada, porque a gente passou por todo um processo, né, de pessoas que a gente conversou, para investidores, enfim, até que a família Hopf, que está conosco, né, investiu, e a gente conseguiu encontrar um lugar bacana que se identificasse com os nossos valores também. E aí conseguimos concretizar o nosso sonho aí, bem novinho, nosso bebezinho, né, de 2 aninhos, que está aí conosco. E aí a gente conseguiu fazer uma apresentação presencial até agora, e aí depois veio a pandemia. E acho que a gente se reinventou bem também, em função de estarmos, assim, já bem alinhadas com as plataformas digitais, porque a gente surgiu de uma plataforma digital. Primeiro veio lá um canal no YouTube, né? Todas as redes sociais que a gente abriu um Instagram. Então, a gente estava muito inteirado com as plataformas digitais. E por isso a pandemia, assim, foi difícil, claro, né? Mas veio como a gente já sabia como lidar com certas situações. Que ótimo. Nossa, e é muito legal. E a gente vai ter essa semana escolas que têm 50 anos de história e escolas que têm 2 anos de história. A gente consegue aprender muito com todas, porque tu vê que algumas coisas, aquela experiência de um tempo maior, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo também vai criar alguns vícios na gente, né? E quando tu vem assim, e tu já te aprofunda nessa parte do empreendedorismo, começando agora, tu vem também com outro olhar. Quem começou lá atrás não tinha essa realidade, vocês já começaram nessa realidade. E estão mandando muito bem, ó. Estão de parabéns. Que show isso, que legal. E olha quantos insights, né? Que aqui a gente está com diversas diretoras e vão assistir também. Quantos insights a gente pode ter já da conversa. Então, gurias, quem está assistindo aí, pega um papel, uma caneta e vai anotando, que eu tenho certeza que vai sair muitos ensinamentos valiosos, assim. E tô falando agora nessa questão da era digital, tem uma pesquisa que diz que no futuro o vídeo vai substituir a escrita. Então, assim, não tem jeito, a gente tem que ir para esse mundo, sabe? Não tem volta mais. Então, é difícil. Não sei como é que foi para vocês no início, mas eu no início, quando eu comecei a gravar até hoje, vocês já nem olha, só posta. Mas depois dói menos, né? Eu acho que vai doendo menos e tu te acostuma, né? Não sei como é que foi essa experiência de vocês, mas muito legal, assim, que vocês já tiveram sacada, já chamaram as pessoas e começaram a organizar. Parabéns, só segue que eu já fico empolgada, já quero falar, tem que me segurar aqui. Muito show. E depois, como é que foi, assim? Como é que foram? Abriram a escola, daí como é que foram, assim, as experiências? Teve algum erro? Eu tenho uma coleção de erros, né, gurias? Então, acho que hoje a gente começa a acertar, por mais que tu tenha, às vezes, tu contrata algum profissional, tu tem ali todo passo a passo, é na hora que tu vai sentir o teu cliente, sentir o teu local. Às vezes o que vai funcionar muito numa cidade não funciona na outra. Às vezes o que funciona muito com um público não funciona com outro. Então, tem essas coisas de tu ir experimentando e testando também como que é a maneira que eu gosto de me comunicar e qual é a maneira que o meu cliente gosta de absorver, né? Para qual cliente que eu comunico, né? Então, como é que foi isso para vocês? Teve algum erro? Teve alguma história? Ou algum acerto também? Que, nossa, isso, quando a gente fez isso, foi muito top. Bah, teve muitos erros. A parte. Então, no nosso primeiro ano, assim, a gente ficou um ano nos bastidores, assim, pensando se a gente gostaria de ter uma empresa, porque no início a gente nem sabia que era escola de dança que a gente queria fazer, a gente só estava inquietas, assim, com a nossa profissão e no lugar onde ela estava. Quando a gente descobriu que a gente ia fazer uma escola, a gente teve um tempo longo para planejar, então a gente ficou ali um pouco menos de um ano planejando. E quando a gente começou, a gente chutava que a gente ia começar com, sei lá, 30 alunos. E a gente já começou com 100 alunos no primeiro mês de escola. E eu acho que isso nos bagunçou muito, porque a gente acabou se organizando, deu certo. A parte boa é essa, que deu certo no início. E foi um ano bem turbulento, assim, um ano onde a gente começou em abril, porque atrasou a obra. Então, a obra aqui da escola deu muitos problemas. A gente nunca tinha feito uma obra dessa magnitude. E, na verdade, a gente não entende bolhufas. Quando a gente entrava na obra, a gente via coisas que, assim, não sabia nem contestar, porque não entendia de argamassa. Então, acho que esse foi o primeiro perrengue, assim, que a gente passou ali 4 meses, mais ou menos, de período de obra. Para aí a gente começar em abril, né? A gente já começou um mês depois do que a gente desejaria, por causa do atraso.
E um dia antes da inauguração, a gente não tinha quadro elétrico ainda, tipo, um Não ligava a luz, desespero. não tinha luz pra inauguração ainda. E a gente ligava para os amigos em São Paulo, alguém quer descer de carro e trazer para nós, e foi uma loucura, e a gente conseguiu um transporte de última hora e teve luz, assim, no último do segundo. Então foi sempre, esse período da obra foi uma adrenalina. Aí no primeiro ano a gente também teve, a gente era em 3 sócias, a parte da dança mais investidor, né? Então nesse primeiro ano a gente admirava muito a Bruna, que esteve com nós no nosso primeiro ano, mas só no decorrer da carruagem que a gente conhece o dia a dia, se dá match, se funciona, né? Então a gente teve alguns conflitos, tentamos ali ajustar no primeiro ano e aí chegamos a um ponto que pensávamos muito diferentes, né? Porque embora admire em sala de aula, a administração nenhuma de nós 3 fazíamos, né? Então uma planilha do Excel, vamos contratar um software, então a gente estava inserindo tudo dentro da empresa e conhecendo tudo ao mesmo tempo e nos conhecendo como administradoras, assim, porque as 3 estavam em sala de aula, as 3 administravam, as 3 faziam marketing, era meio todo mundo fazia tudo para aprender também a estrutura da empresa. Hoje já tem, Marcele faz mais a parte de marketing, eu faço mais a parte administrativa financeira, mas ela também às vezes faz administrativo financeiro, eu também às vezes faço marketing, mas a gente conseguiu se setorizar um pouco. Então esse também eu acho que foi um momento turbulento, porque a gente tem carinho pelas pessoas, né? Acho que esses momentos de desligamento nunca são fáceis, né? Não foi fácil para nós, imagino que não deve ser fácil para ela também. Então acho que esse foi não sei se eu considero um erro, até estava comentando com a Marcele isso, porque eu acho que a gente não sabe muitos caminhos pelos quais a gente vai percorrer, né? E a gente vai indo e às vezes tem um caminho que é mais sofrido do que o outro e a gente vai tomando decisões por esses caminhos, assim. Então, eu tendo a ver um pouco dessa forma, assim. Acho que foi do jeito que deveria ser. E depois a gente teve um advento no nosso primeiro espetáculo, assim, que a gente não tinha muita dimensão de quantos alunos a gente tinha no primeiro ano, né? E aí foi entrando, e a gente tinha reservado uma data, então nós não sabíamos como é que a gente ia reservar 2 datas, 3 datas, sem ter a quantidade de número de alunos, sem nunca ter feito um espetáculo, sem saber se a gente podia dividir um espetáculo de pequeno e um de grande, porque a gente não sabia nem quem era o nosso cliente. Então foi um ano de conhecer muito o processo da escola e a gente já começou maior do que a gente esperava. Então eu acho que esse foi um momento de atropelo, assim. Acho que nos equivocamos bastante em muita da comunicação, também com os pais, que a gente foi desenvolvendo e cada vez alinhando mais, né? Porque eu acho que a escola ainda está num processo de consolidação, assim, não é? É uma escola muito nova, né? Então a gente ainda está estabelecendo processos. Muito legal. E a questão, assim, quando a gente cresce muito rápido, a cada momento te exige uma demanda diferente, né? São problemas diferentes. Então, tu equilibra naquele momento de quando é boom. E agora, né? É uma equipe maior, é mais pessoas e não estão mais tão próximos. Então, não pode ser só aquela comunicação próxima que nem era antes. Agora tem que automatizar de uma maneira, tem que ter mais regras que antes às vezes não era necessário, mas aí precisa, porque senão não acontece. A gente estamos sempre aprendendo, né? Em cada fase parece que, tudo de novo, tudo de novo, porque agora é diferente as demandas. Muito legal. E contem mais, tô adorando. Assim, acho que uma coisa que a gente estava comentando, né, antes da live, um aprendizado muito grande que a gente teve, muitos tropeços que a gente teve, foi na relação com as pessoas. Então, pra gente identificar a pessoa, principalmente que fica atendendo aos clientes, o que aconteceu? Lá no início, quando a gente estava em obra, eu ficava muito no atendimento, porque eu não estava dando aula, né? Então a gente se dividiu ali, eu ficava muito atendendo as pessoas e falando e dizendo como é que funcionava, né? Do jeito que a gente estruturou, né? Que a gente, nossos valores e tudo mais. Quando a escola abriu e deu aquele boom, que nem a Dani comentou, e aí a gente, meu Deus, e agora? Que a gente precisava inserir pessoas que entendessem um pouquinho do que a gente estava pensando, né? Não tinha. Que a gente não tinha, porque a gente estava com a nossa equipe, sim, né? Era 3, eu, tu e a Bruna, 3 professoras, né? Que estavam na sala de aula.
e uma pessoa que ficaria ali na secretaria para, né, atender os clientes, fazer meio que um faz-tudo nesse primeiro momento. A gente achou que a gente não teria uma equipe grande, Não. que a gente poderia fazer tudo. E a gente poderia se dividir, né, e nós mesmas fazermos isso. Só que daí começou algumas coisas nesse momento, assim, a se perder. Porque, claro, essa pessoa que foi inserida não estudou tudo que a gente estudou, não estava conosco em todos os momentos, né, da nossa caminhada aí para fazer. Então, nesse momento, a gente se viu, meu Deus, e agora, como é que a gente vai achar alguém que entenda o que a gente está pensando e faça, tenha atitudes, né, que lide com o nosso cliente como a gente acredita? Porque aconteceram muitas situações ali, né, que a gente não concordava e a gente, meu Deus, e agora? Não, A gente vai treinar essa equipe. Assim, então, eu acho que a gestão da equipe, Grace, é o ponto, assim, porque até nem acho tanto os professores, eu e a Dani, a gente tem um cuidado e é uma área que a gente entende mais. Porque quando a gente vai contratar um professor ou a gente conversa com o professor, a gente já tem que se alinhar com o trabalho desse professor desde sempre, né? Então, a gente já tem essa experiência. Agora, com o pessoal do administrativo, né, onde a gente já tem hoje uma pessoa que faz só o financeiro, que faz só o atendimento, né, que faz só o administrativo, a gente tem que ter pessoas alinhadas às filosofias da empresa. Porque não adianta, o que acontece? Essa pessoa que faz esse atendimento, ao mesmo tempo que ela tem que ter uma relação de comunicação muito boa, ela também tem que entender sobre dança, né? Então, uma pessoa chega na frente e pede uma informação. A melhor pergunta é: o que é dança contemporânea? Mas qual a diferença de dança contemporânea e jazz? Para essa minha filha de tal idade. Então, essa pessoa vai chegar e vai dizer: o que é isso, né? Vai ficar nervosa, o cliente fica nervoso, fica todo mundo desesperado, ela sai correndo. Vou botar ela pra começar. Exatamente. Mas o que é girinha? O que vocês fazem na aula de girinha? Mas não. Então, tem muitas questões bem técnicas, assim, né? Das qualidades da sala de aula, do que a gente faz aqui, que essa pessoa precisa entender. Porque senão ela não consegue fazer o atendimento. E eu e a Dani, a gente ainda está em muitos locais, né? A gente não consegue ficar ali só no atendimento, só nesse, né, respondendo. Sim, a gente teve que, inclusive, sair um pouco de sala de aula. Porque no início a gente dava 25 aulas, cada uma por semana, para poder treinar uma pessoa que a gente estava contratando. Porque no início a gente contratou essa pessoa e jogou ela ali, né? Tipo, te vira. E não deu certo, óbvio que não. E aí a gente, bom, então saiu um pouco de sala de aula. Precisa colocar pessoas que conheçam sobre como a gente pensa, né? A parte pedagógica e educativa. Sair um pouco dali, mas também não deixar aquilo ali, porque eu acho que também é importante estar nos núcleos, né, para poder passar esse treinamento para a pessoa que está ali na venda, atendendo, conversando com a gente tem 2 clientes, né, o aluno e o pai do aluno. Então a gente precisa estabelecer essa comunicação com o pai do aluno de acordo com o que a gente está dando em sala de aula, né? Então eu acho que eu e a Marcela somos um pouco isso hoje, somos essa pessoa que está dentro de sala de aula, construindo o pedagógico com os professores e também na parte administrativa, levando o que acontece, sabe? A gente faz uma comunicação entre alunos e famílias e pais, assim, interna, né? Porque senão aquela pessoa, às vezes, nem conhece aquela aula excelente, aquele professor excelente, porque a barreira de entrada está despreparada. Então, exatamente. E às vezes o diretor nem sabe que teve ali 10, 20 pessoas que visitaram e que eram clientes potenciais, mas que não teve o encantamento do início. Exato. Então, nem chegou a conhecer e tu já perdeu ali, né? Ali, nossa, ali eu errei eu muito. acho que a gestão de pessoas é o mais difícil, assim, né? A equipe, alinhar a equipe, estarmos com a equipe que conhece também como que funciona, né? Estarmos todos alinhados, eu acho que é a parte mais difícil. No início, a gente não sabia nem como... Não, para te ter uma noção, a gente não sabia nem que pessoa a gente ia contratar. Se era um financeiro, um administrador, um marketing publicitário, um atendimento, ou uma professora RP. que fazia um bico ali. E aí a gente, vamos começar a testar, né? Daí começamos a convidar algumas pessoas para vir trabalhar aqui, pra gente conhecer. E a gente, tem que ser uma pessoa mais jovem. Não, é uma pessoa com mais maturidade para falar com as mães que já tenha, de repente, uma experiência de ser mãe. Daí, não, tem que ser uma pessoa com mais a cara do gira, mais jovem. E aí, daqui a pouco, a gente contrata uma pessoa mais velha e não se relaciona com as redes sociais, porque eu acho que isso é uma coisa muito presente no gira. Se entrar alguém que não se relaciona com as plataformas digitais, vai ser um problema, porque acho que faz parte da nossa essência, desde antes de ser pandemia, assim.
Porque a gente já tinha esse problema antes de ter pandemia. De um professor ficar nervoso aparecendo, de gravar um vídeo, de botar um stories, porque a gente sempre fez assim. Então, a gente contratou uma pessoa de RP, a gente contratou uma psicóloga, a gente contratou secretária executiva. Acho que passou em 2 anos por esse cargo umas 6 pessoas. E eu olhei pra Marcele assim, Marcele, a gente que tá fazendo errado. O problema somos nós, não somos as pessoas que estão sendo... E a experiência que tu vai vendo, né? É porque é muito fácil também para nós pegar na parte pedagógica e ter um processo, né? A aula tem que acontecer dessa maneira, depois desse nível vai para determinado nível, a gente enxerga. Agora, tu pegar aquela pessoa e tu ter um processo exatamente, quais são as respostas ideais, como que tu envolve no encantamento, como é que tem que ser essa visita, como é que tu, quando a pessoa traz aquele sentimento, como que tu leva ela para outro sentimento. Então, esse processo que na dança é tão fácil. A gente que é colocada como gestora fica assim, como que tu vem pra cá e tu não sabe isso? Eu também não sei. A gente fica tudo desesperado. É muito maluco, né? Mas é isso aí, a gente vai testando, vai criando, porque no início tu nem sabe como é que tu vai ensinar um processo se tu recém tá testando os processos, né? Então, nem conhece esse cliente ainda, tá descobrindo qual que é o cliente que tu quer atender. Muito legal, né? Mas é legal a gente lembrar e daqui a pouco também, daqui uns 2 anos, vocês vão olhar lá e assim, nossa, hoje a gente já tem outras coisas, né? Muito Sim, hoje legal. A nossa equipe já é bem maior, assim, né? Tanto de professores quanto dessas questões, cada um faz uma parte, mas eu acho que uma parte importante, assim, um acerto legal de comentar aqui, já puxando esse assunto, é que eu e a Dani, a gente sempre esteve em todos os ambientes da empresa, assim, o financeiro, o administrativo, o marketing, a sala de aula, a coreografia, a montagem de espetáculo, todas as partes, a gente está em tudo, as duas, né? Então tem visões, né? A minha e a dela, para agregar, para acrescentar e para olhar para tudo. A gente sempre sabe de tudo. Dificilmente uma coisa, se eu não sei, normalmente ela sabe, ou vice-versa. Então, estarmos as duas em todas as áreas da empresa, olhando para tudo. A gente olha para o sistema mais de 3 vezes ao dia, eu e ela. Então, a gente olha, vê, trocou a turma, mas o que esse aluno está fazendo aqui? Mas esse experimental experimentou, não experimentou? Gostou, não gostou? Entrar em contato? Então, a gente está muito exigindo também da equipe e eles acabam aprendendo rápido, né? Porque eles estão nesse pique junto conosco, e eu e a Dani estando ali, fica mais fácil também a equipe evoluir mais rápido. Então, isso de estarmos sempre juntas, sempre aqui, e sempre olhando para tudo, é importante para que a coisa ande mais rápido, assim, evolua, assim, sabe? Esteja mais com a nossa cara. Muito lindo. E essa energia de vocês também contagia quem tá ao lado de vocês, né? Porque vocês estão ali entregues de alma para isso, né? Então, acho que vai contagiando também. Muito legal, muito legal. Tá no fervo, assim, começando, né? No início da pandemia, até uma coisa que eu comentei com a Marcele, imagina se a gente tivesse, sei lá, 50 anos de profissão, essas escolas super consolidadas. Saco, né? Tem que, tipo, agora dar aula digital, se reinventar, criar todo no momento da tua vida que é outro, né? Que já tá funcionando, né? Então, a gente tá começando o negócio. Acho que a gente teve uma vantagem, né? Porque se adaptar pra gente no início é um pouco mais, me parece um pouco mais fácil pela relação da geração, da relação digital. A gente ainda é muito novo. Então, acho que nesse ponto nos facilitou, né? E aquela coisa, né, Grace? A gente começou, se a gente deixar aquela desandar agora, já era, né? A gente não tem história para voltar daqui a um tempo, né? Que é o Gira para voltar se a gente fechasse a escola, né? Então, tipo, água na bunda, sabe? Água na bunda faz nadar. É isso aí, vamos lá. Não, a gente até, no início da pandemia, a gente, meu Deus, e agora, né? Porque eu acho que todo mundo pensou, e agora? O que faremos, né? Então, mas rapidamente a equipe também já se reinventou, a gente conseguiu trazer eles, né? E dizer, calma, gente, vamos nos realinhar e recomeçar. Vai dar tudo certo, nós estamos com vocês. Vamos lá. E aí a gente também estudou muito sobre aula EAD e a gente começou a conversar com os profs e conversar entre nós e descobrir o que a gente podia aprender e solucionar os nossos problemas, porque a gente precisava solucionar. A gente não podia ficar parado, não deu certo, aquelas alunas não gostaram muito da aula online, tá, deixa assim.
Não, a gente tinha que dar uma resposta para isso, né? E conseguir também. Acho que a grande sacada do Gira foi quando a gente pegou aquele online, que a gente estava 100% online lá em 2020, bem no início, e a gente disse assim: que motivação nós vamos trazer, tanto para os professores quanto para os alunos, o que, que a gente vai fazer para que eles se sintam motivados? Porque querendo ou não, né? para nós também, querendo ou não, se tu tá fazendo aula online ali e não tem uma perspectiva de quando vai acabar, de quando eu vou parar de fazer isso, sabe? De um objetivo, de um resultado, foi quando a gente teve a ideia de fazer as gravações, mesmo individuais, e depois a gente fez a edição e montou todas as coreografias de forma digital e fez o drive-in lá. Isso foi a grande sacada, quando a gente começou a inserir nas nossas aulas as coreografias, as montagens, as músicas, os personagens. Isso traz para os alunos, né, autoestima, autoconfiança, o desenvolvimento desses alunos, mesmo de forma online. Então, essa sacada, assim, de não parar, de não deixar para depois. Mesmo que a gente não tenha certeza que dê certo. Eu e a Dani, a gente é muito assim, vamos tentar, pode não dar certo, mas nós vamos tentar. Nem que seja 10 vezes. Vamos errar, a gente sempre diz, vamos errar 10 para acertar uma ou duas, porque a gente não erra 10, a gente não acerta nenhuma. Então, exatamente. A gente faz as coisas assim, bah, não era o ideal, bah, faltou isso, faltou aquilo, mas pelo menos a gente fez. Aí na próxima vez a gente já vai saber, porque a gente não tem a história, né, da experiência. Então a gente precisa construir experiência para a gente poder ter as nossas histórias e poder aprender em cima do nosso, né? Então é o que a gente vem fazendo. Ah, tem uma ideia, vamos botar ela na roda, vamos fazer, né? Ah, mas é pouco tempo, não, vamos fazer. Vai dar. E nunca é o ideal, né? A gente planeja, chega na hora, nunca é o que a gente espera. Então a gente tá tentando ser menos perfeccionista nesse ponto. E se a gente planeja há muito tempo, o time mudou. Então aquilo que era ideal antes já não vai ser ideal mais. Então não existe. Ainda mais na pandemia, né? Ainda mais na pandemia, vai mudando e mudando e acho fantástico. Isso achei muito legal o drive-in de vocês. A gente depois fez no final do ano um espetáculo do drive-in também e a gente achou assim que foi essencial para a motivação dos alunos, né? E nem as pessoas às vezes dizem, mas ele não se motiva. Por que a pessoa fica viciada num videogame? Porque tu entra no videogame, tu tem os desafios, tu tem um objetivo final e quando tu termina aquele objetivo, tu tem um próximo objetivo. Então tu entra na outra fase. Então, isso motiva o ser humano, ter um propósito, um objetivo, para onde tu vai. Agora, você tá ali, sem saber para onde tu vai. A pessoa que tá ali também não sabe para onde vai te levar. Então, é difícil de se motivar, né? Mas ficar nesse... Eu dizia assim, a gente ficar nesse limbo só de aula, dentro de casa, que tu te sente sozinho, tu não tá interagindo com teus colegas. Tu tá só vendo a cara da tua professora ali, né? 5, 6, 7, 8... uma hora é chato, né? Nós temos que concordar com os alunos que a gente precisa de desafios, de objetivos, de da onde a gente vai chegar, né? A gente aprendeu tudo sobre o Zoom, a gente agora é expert no Zoom, todas as formas que a gente tem para motivar. Cada atualização a gente compartilha uma novidade. Agora dá para arrastar a telinha pro lado, para inverter a pessoa. Agora dá para deixar vários destacados, a gente consegue mandar para eles, para grupos, para eles interagirem um pouco mais. Então, a gente foi criando estratégias também de aula para motivar esses nossos alunos, assim, para não deixar a peteca cair. Muito bom, muito bom. Não, e tem mais a questão, assim, daqui a pouco o espaço que esse aluno tem é um espaço que não é apropriado. Daqui a pouco a internet dele tranca, que tu não tem controle sobre isso. A gente também já teve, a gente já botou a melhor internet possível aqui no estúdio. Mas, assim, dá um tempo, às vezes tem um dia que não tá legal. E tu, se não tem o que, sabe? Então tem essas coisas. A gente não tem várias ferramentas para ir driblando e contornando, né? Faz parte, eu acho que faz parte. Faz parte. Tem que ver o que eu posso fazer para melhorar e bola para frente, né? Guilherme, muito legal. E eu percebi, assim, eu estudo muito essa questão de conceito, né? De criação de conceito. A escola começou sem ter conceito nenhum. A minha escola começou sem ter conceito, sem ter MVV. E aos poucos eu fui amadurecendo e fui buscando quando a água bateu na bunda também, né? Quando assim, eu quase quebrei a escola devido ao meu amor pelo projeto social. Então eu disse, não, eu tenho que estudar e cresci muito rápido também. Que eu acho que isso foi difícil, porque ao mesmo tempo eu era muito centralizadora e quando eu tinha que treinar uma equipe, e agora o que eu vou fazer?
E daí e fui me aprofundando e criei uma paixão, né? Até que tem esse canal aqui que eu criei uma paixão por isso. E eu percebo, eu estudo muito sobre questão de conceito. Agora a gente está num processo de transformação lá do estúdio nessa questão do conceito. E eu percebo que isso é muito natural da essência. Eu vejo na comunicação de vocês, por estar estudando isso há bastante tempo também, que é muito natural essa questão do conceito, da marca. Então, tudo que a marca sempre vai para o mesmo caminho. E como que é isso para vocês? Isso acontece de uma maneira natural? É de uma maneira mais estratégica? Foi pensado, foi estudado, foi estruturado? Ou, aconteceu? Porque às vezes acontece. Aconteceu, é assim. Sabe aquela bailarina que vem de pé e sobe a perna e diz, sei lá, eu faço isso. Então, é estratégico ou é natural? Ou aconteceu, assim? Então, eu acho que a gente começou invertido, né? A gente não abriu a escola e pensou nisso depois. A gente ficou um tempão estudando isso. Porque antes da gente pensar em ir pra escola, a gente queria pensar o que a gente gostaria para as nossas vidas. O que a gente acreditava, projeto de vida. E começamos a colocar no papel. Junto com a equipe, a gente tinha um consultor administrativo, né? E a gente criou todo um design thinking, assim, no negócio, né? Então, tinha uma psicóloga também com a gente. E nem nós sabíamos alguns desejos e sonhos umas da outra, né? Porque nós éramos em três. Então, tinha que conciliar esses sonhos, né? E aí a gente fez mapa de empatia, criamos a nossa persona, fomos a campo conversar com elas, fizemos eventos antes de abrir empresa teste para ver se o que a gente acreditava, porque a gente sonhava, a gente queria saber se o nosso cliente comprava esse sonho, né? Se era só um sonho nosso que não ia ter mercado ou se realmente teria este problema no mercado, né? Que a gente viu o problema e queria testar para ver se ele funcionava. Então, foram muitos testes. Esse foi um período de teste. E aí, quando a gente começou a pensar, é uma escola, a gente começou a pensar como isso reverbera no espaço físico, na escolha do uniforme. A gente decidiu assim, a gente não quer uma escola sexista, né? Então, a gente não vai usar o rosa na cor, mas a gente também quer um espaço acolhedor, então um espaço artístico. Agregamos uma obra do Casulo, do Renan, que é uma bailarina que tem na parede, pintada. A gente pensou, não vamos fazer uniforme só rosa, vamos colocar roxo, verde, vamos colocar outras cores, né? Para que as pessoas decidam se elas querem rosa, verde ou roxo, preto. Até as pequenininhas aqui tem muitas que preferem o color preto, porque a gente quer deixar livre, assim, né? Porque elas tenham essa escolha. E aí a gente também teve uma assessoria de comunicação na parte quando a gente começou a fazer as mídias sociais, né? Lá no início, a gente criou um site, que já estamos no nosso segundo site, na verdade, porque o primeiro foi meio que um piloto. Não tinha muito a nossa cara de design, ele funciona bem, assim, em termos de técnico, né? Link de pagamento, a pessoa consegue chegar ali e fazer as coisas sozinha, só não era a nossa cara. Agora a gente já tá no segundo site, que o design... Nem tão intuitivo também. Que já é mais o que a gente acredita, assim, já tá um pouco mais a nossa cara. Ainda não tá assim, acho que o que vai ser, mas tá no caminho. Tá no processo, muito legal. Eu fiz design gráfico na minha primeira faculdade, né? Não cheguei a concluir. E trabalhei 2 anos com publicidade. Então, é uma coisa que eu também curto bastante, assim. Então, eu me meto a fazer, assim, a parte de material visual, coisas assim. Agora, nem tanto, porque eu não tenho tido mais tanto tempo. Mas, no início, eu fiz bastante. A gente começou a terceirizar depois de um período, mas algumas coisas, elas dão mais trabalho terceirizando, porque tu precisa passar o briefing, tu precisa... E aí, a gente já tem dentro da nossa cabeça e, às vezes, a gente precisa mandar um bilhete, eu faço. Daí eu vou lá, diagramo um bilhete. Então, acho que essas coisas, assim, facilitam um pouco o caminho, assim, da identidade visual, pensando na parte mais da ferramenta, né? Muito legal. E como é que vocês fazem, assim? A gente tem várias escolas aqui que são sócias e algumas também que é um único dono. Como que vocês fazem na hora de decidir, assim? Uma decide mais algumas coisas, a outra decide mais a outra, vocês dividem tudo. Como é que vocês fazem, assim, para daqui a pouco também dar alguma ideia para alguém que tem sociedade se identificar, assim? Como é que vocês fazem?
Acho que, assim, não tem essa coisa de uma decide uma coisa, outra decide outra. Todo mundo decide tudo, assim. Eu e a Dani, a gente tem um alinhamento também, porque, na verdade, é importante dizer que a gente se tornou sócia, não porque a gente é amiga, melhor amiga. A gente se tornou sócia porque a gente tinha o mesmo sonho. Quando a gente começou a estudar sobre o Gira, sobre o que a gente queria fazer, enfim, né? Não era nem Gira, a gente começou a se alinhar. E aí a gente foi para o mesmo caminho nesse sentido, assim, profissional, onde a gente tem os mesmos sonhos, pensa da mesma forma em relação ao nosso negócio. Então, por isso, eu acho até mais fácil a gente tomar as decisões. Claro, que tem uma coisa que eu não concordo, ela não concorda, a gente vai conversar e vai chegar num resultado, né, que é melhor para a empresa. Mas, normalmente, a gente se alinha bem nos pensamentos, a gente decide juntas, né? Ou tem coisas que eu digo assim, pergunta isso pra Dani, né? Ou pergunta pra Marcele, que é mais, né, as nossas áreas, assim, que a gente tá mais por dentro. Mas normalmente a gente decide junto, isso é uma coisa meio natural, assim. No momento que tu faz uma sociedade, porque, sei lá, tu é amiga e tu resolveu botar um negócio, eu acho que daí não se estudou, né? Não se fez estratégias juntos, nem se sabe se vai querer ter isso junto. E eu e a Dani, ao contrário, a gente começou juntas nessa questão da estratégia. A gente é bem diferente. Assim. Pessoalmente, as nossas vidas pessoais é muito diferente, assim, mas isso não atinge o nosso negócio porque a gente pensa da mesma forma profissionalmente, né? Assim, a gente se alinha na coreografia. A gente começou, na verdade, a se alinhar trabalhando juntas dentro da sala de aula. Então, assim, a gente começou com as coreografias, uma dava pitaco na coreografia da outra, e isso foi muito produtivo, né? E teve um crescimento nas minhas coreografias, nas dela, a gente teve essa troca muito bacana. E depois disso que a gente começou a se alinhar e fazer estratégias do nosso negócio. Então, mesmo a gente sendo muito diferente, que as pessoas veem isso, né? A gente é diferente, mas a gente se alinha muito bem nessa questão profissional, porque a gente pensa da mesma forma, a gente fez estratégias juntas, a gente criou tudo junto, tudo do Gira, a gente fez juntas, a gente passava madrugadas juntas, a gente estava sempre pensando, a gente está sempre se mandando mensagem até hoje, a gente se liga todo dia, a gente se fala muito, então não tem assim, a Dani faz isso, a Marcele faz aquilo e já era. A gente tem muito sintonia, né? Acho que tem uma relação de fidelidade, assim. Eu vejo que a gente tá junto há super pouco tempo, né? 2 anos para também falar sobre essa história, né? Mas no curto tempo que a gente está junto, eu sinto que a gente é muito fiel uma à outra, assim. A gente se defende. Se acontece algum conflito dentro da empresa, a gente se acessa. Então, a gente nunca passa uma por cima da outra. Eu acho que esse respeito que a gente tem em resolver as coisas primeiro entre a gente, quando chega no grupo, já tá um pouco mais claro e ameno. Assim. Então, a gente tenta criar essa fidelidade, esse alicerce, muito mais em nós duas, antes de levar para o grupo. E eu acho que isso nos coloca tanto numa relação de respeito e carinho uma pela outra, quanto perante o grupo. Assim, acho que o grupo vê a gente bem, bem forte entre a gente. Então, acho que isso é uma coisa bacana, assim, pro negócio. Não existe uma decisão que, não, a Dani decidiu isso, deu, Marcele. Não existe, sabe? A gente sempre tem essa comunicação que isso, acho que dá uma leveza, assim, né, pro negócio. A gente se dá, se tratar dessa forma que a Dani citou. Muito bom, e é bom que uma fortalece o olhar que a outra, daqui a pouco não é um olhar que para outra é natural, como são diferentes, e para sócia é natural, né? A gente se fortalece muito com essa diferença de vocês viram uma potência, porque o que uma não vê, a outra vê. E de repente, se fossem bem parecidas nas vidas pessoais, que a gente traz a nossa vida pessoal também, de repente não seria tão forte isso, porque algumas coisas iam passar despercebido, né? E o equilíbrio sempre, né? O equilíbrio de todos os lados. A gente briga, a gente se mata, a gente chora, mas tá tudo certo. Acontece, mas a gente respeita, sabe, Grace? A gente fala muito uma com a outra, a gente conversa muito. E a gente fala real, sabe? Eu acho que eu e a Dani, a gente tem uma coisa assim de ser muito sincera também. A gente não fica enrolando ou, não vou falar isso porque ela vai se magoar. Não, vou falar, porque tô sentindo, vou ter que falar, entendeu? Que lindo. Não, e até num casamento, digo, se o casamento não discorda em nada, não briga em nada, daí que é o problema, né? Sim, a comunicação, né? Sim, eu brigo em casa também. Não, tem que falar, porque se não fala, quando tu for falar, como sempre vai ter alguma coisa pra falar, né, enfim.
Até pra te perceber daqui a pouco se aquilo que tu tá falando faz sentido ou não faz sentido, não ficar criando, né, histórias na cabeça. E se tu não fala, vai acumulando. E quando tu for falar, já tá todo ferido lá dentro, né? Já tá tudo em pedaços. Então, se a gente vai falando, já vai curando, já vai trocando. E é isso, né? Mas muito linda a relação de vocês. Muito lindo mesmo. E, gurias, me diz assim, qual é aquele projeto ou aquele ajuste nessa parte da gestão, ou com a equipe, ou com a escola, com os alunos, que, aquele lá eu me orgulho. Eu gostaria de botar ele, assim, um pedestal, porque eu adoro. Eu vou contar. Eu tenho um projeto que eu adoro, que eu fiz uma vez um álbum de figurinhas com todos os alunos ali. É um projeto que eu quero contar pra todo mundo, assim, eu adoro aquele projeto. Sabe aqueles projetos que a gente se orgulha muito? Qual que é o projeto que vocês se orgulham muito, assim, um deles? Difícil, é difícil. Eu não sei se eu consigo falar de um projeto, mas Mais também, se tiver alguma coisa que vier aí. me veio na cabeça, assim, sempre quando a gente pensa na escola, assim, tanto na parte da estrutura, quanto na parte pedagógica, quanto na parte administrativa, a gente sempre tenta pensar no artístico, na parte educativa, na parte da saúde do corpo. E nesse momento de pandemia, assim, né, que passamos, a parte artística foi a mais difícil de acessar, por estar online, por estar remoto, porque aqui a gente apagava um pouco a luz, fazia um climinha, contava uma história, uma encostava na outra, e aí já ia se estabelecendo uma sinergia na sala de aula. E isso online a gente sentiu muita falta. Então, nesse ano de pandemia, a gente criou 3 projetos artísticos, assim, para tentar trazer o que a gente não tinha em casa, porque a gente sentia falta disso, e isso era a essência do Gira. Então, a gente fez o drive-in, que foi essa materialização, né? A gente construiu um cenário, a gente queria que os alunos estivessem dentro dessa caixa cênica, estivessem numa luzinha, num climinha, tivesse essa experiência artística. Daí depois a gente fez uma parceria com uma collab com a Pira, que é uma marca de roupa do Renan Catulo também. E elas dançavam enquanto a gente jogava tinta no corpo delas. E aí também fizemos uma luz, fizemos um climinha, fizemos uma gravação, pintamos, aí depois vendemos as regatas, foi bem legal. E o documentário também, que foi uma experiência artística dentro da escola, né? Mais um caráter de apresentação, que foi onde a gente conseguiu reunir eles, né? Porque o drive-in foi individual e o Pira também foi individual. Então, eu acho que não consigo falar de um projeto artístico, mas me vem na cabeça essas tentativas de aproximar as pessoas da arte, assim. Esse cuidado que eu acho que eu e a Marcela temos, assim, quando a gente sente que a coisa ficou muito acadêmica, né? A sala de aula ficou muito acadêmica, se perdeu o coração. Então, a gente tenta resgatar o coração e a alma. Acho que isso está muito nos projetos artísticos da escola, e isso eu mergulho bastante, e eu acho que a Marcela também. Sim, não, acho que ela citou esses últimos 3, assim, que a gente fez, porque foi realmente difícil de se reinventar, principalmente nessa parte artística, e é a essência da escola, né? O artista, essa experiência dos bailarinos, né? Que eles não tinham festival, eles não tinham espetáculo, eles não tinham nada disso, e a gente precisava criar formas para que isso fosse aguçado, né? Aquela parte artística, que eles continuassem com esse gostinho. Então, esses 3 projetos foram bem importantes, né? Os primeiros ali feitos de forma individual, mas aí eles se olharam depois, todos juntos, editados e não sei o quê. Acho que foi uma parte, uma celebração. A gente chegou lá no drive-in e ficou muito feliz, mesmo vendo eles dentro dos carros, nem enxergando a carinha deles. Foi uma forma da gente se comunicar e da gente ter esse contato. Essa das camisetas foi bem bacana também, apesar de ter sido poucas pessoas, né? Porque era individual. Alguns alunos participaram desse projeto. A gente fez um vídeo e eles tinham que dançar e pintar a camiseta, e a camiseta ficou, cada um ficou com a sua camiseta de um jeito, pintada de uma forma, né? Com uma cor diferente, também foi bem legal, assim. Foi uma experiência para eles, assim, naquele momento. E o documentário contou um pouquinho da nossa história, né? Ele dividiu, assim, com os espectadores aquilo que a gente vive aqui dentro, porque eu estava comentando com a Dani, né? A ideia do documentário foi para trazer um pouquinho o nosso cliente, o cliente pai, né? Os pais, os responsáveis, para dentro da nossa escola, porque o aluno faz muitas coisas, passa por muitos processos para chegar no resultado final, que é a coreografia.
né? Então, quando a gente vê um espetáculo presencial ou que a gente viu lá no drive-in, a gente vê o resultado final de todo um trabalho, de todo um processo, de tudo que eles passaram. E no documentário a gente pincelou, né, esses processos que acontecem dentro da escola para que as pessoas entendessem que uma coreografia, como que a gente monta, como que a gente pensa, mas por que tu pensou isso, mas de que forma tu fez, como é que tu trabalhou isso dentro da sala de aula com os teus alunos. Então foi uma forma de mostrar no final do ano, assim, concretizar um pouquinho da nossa história, como é que a gente fez isso dentro das nossas aulas, assim, né? Como é que a gente trabalha aqui, curiosidades, e depois dos alunos, para ver como é que eles se sentem aqui. Então, tudo isso foi importante, assim, para nós. Muito legal. E, não, foi lindo. Todos os projetos são lindos. E se vocês fossem pegar agora do último que a Marcela falou, o documentário, tem alguma coisa... a gente percebe que em todos os eventos que a gente faz, quando a gente repete ele, é melhor. Daí a gente... isso aqui eu deveria ter cuidado. Se fossem pegar um ensinamento, assim, do documentário, que foi o último, teve algo que agora, numa segunda vez, vocês fariam diferente? O dobro do tempo. A gente fez em tempo recorde, assim. Acho que essa questão do digital, embora a gente tenha uma relação próxima, a gente não domina a ferramenta. Então, são parceiros que fazem pra gente a parte da edição, da captação, e a gente acha que é rápido, né? E, na verdade, é 16 horas para editar uma coreografia. Então, esse tempo, assim, eu acho que a gente já tem um pouco mais de experiência. Se a gente vai fazer um projeto agora de vídeo também, este ano. Já dando spoiler. Já dando spoiler. E o projeto vai durar 3 meses, o que o ano passado durou 1. Então, a gente tá fazendo com mais folga. Porque a gente viu o documentário e ai, podia ter isso. Aí faltou isso, sabe? Então a gente quer tentar dar uma filtrada nesse podia ter tido isso. Perfeito. Acho que a gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Claro que sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que melhorar. Mas o que a Dani quer dizer é que a gente gravou em tempo recorde, assim, acho que foi 2 semanas de gravação para captar as aulas, as coreografias, é muita coisa. E depois a edição foi muito rápida, porque eles tinham muita imagem legal que não foi pro documentário, porque a gente não tinha tempo de colocar. Ou colocava todo mundo as coreografias e ficou de fora muitas coisas que a gente queria que também aparecesse, sabe? Então a gente fazer isso com mais calma, com mais tempo. Acho que o drive-in também foi uma coisa meio tempo recorde. As coreografias eram editadas e sendo mandadas pro Swing Dança tempo, e aí vamos editar um espetáculo inteiro. Sim, fazer... O Nando, ele captava, assim, e já botava no computador e estava editando enquanto tava gravando outra pessoa. Sabe? Era uma coisa assim, ó. Eu lembro, vi nos stories e o Fernando me comentou. E eu lembro que a gente começou logo depois de vocês pra fazer, a gente fez com o Fernando também. E ele disse, Grace, eu preciso de tempo. Grace, pelo amor de Deus. Sim, não, a gente enlouqueceu ele. Não, e a gente pegou, assim, nosso drive-in foi dia 20 de dezembro. Foi a última data, tá? O último final de semana de novembro. E assim, a gente é a última. Daí a gente colocou. E gurias, a gente gravou no domingo, segunda-feira fechou tudo. E eu disse, graças a Deus, que aquela... Não, foi assim, né? Vamos fazer antes que tudo mude. Não dava pra esperar, né? Uma coisa assim, não dava pra esperar. Pra gravar aqui dentro do Gira, né? A gente chegou a construir o ano passado o estúdio dentro da escola. A gente chegou a projetar, na verdade. A gente não construiu, a gente projetou. O cenário foi construído, ele só não trouxe pra cá. Porque enquanto não abria o shopping, não podia trazer. Então tava tudo construído no ateliê do Chalaco, que faz a cenografia pra gente. E não abria. Eu disse, o que nós vamos fazer? Vamos pensar no plano B. Vamos colocar um estúdio. Sim, o estúdio de propaganda, porque os estúdios de propaganda já estavam funcionando e podia gravar individual. E aí a gente foi pro estúdio de propaganda, né? Assim, plano B, plano C. Tudo que a gente fazia. Se adaptar. A gente pensou muito rápido, assim, porque a gente pensou assim, isso aí tem que andar. Se a gente ficar enrolando mais e esperando decreto, esperando não sei o quê, bom, aí a gente não vai fazer, não vai sair. E isso vai nos preparando também, né? Porque às vezes vai ter uma oportunidade que vai aparecer esse, eu preciso daqui 1 mês. Tu consegue? Senão eu vou contratar outro. Vai! Isso aí. É uma grande oportunidade. Então a gente tem que estar se preparando. E a escola já vai nos ajudando para esse preparo, né? Muito bom. Sim, a gente vai aprendendo no caminho. Vai aprendendo, muito bom. E gurias, se vocês fossem olhar o futuro, assim, um futuro que vocês acreditam que vai ser um futuro melhor para as escolas de dança. Eu acredito muito que muitas pessoas às vezes podem não acessar a dança
se elas têm um primeiro contato com a dança que não é um contato bom. E isso é ruim para todo mundo. Eu penso que quanto mais pessoas falam de dança, consomem dança, mais pessoas querem consumir dança, mais pessoas se contagiam com a dança. Então, eu acho que o mercado aquece para todo mundo. Então, assim, quando a gente compartilha... Então, olha quantas coisas a gente está aprendendo aqui com vocês, quantas coisas a gente aprendeu com a Ângela ontem. A gente faz o nosso mercado crescer. E é mais pessoas se aproximando disso. E isso é abundância para todos, é prosperidade para todos. E para as pessoas, né? A gente sabe o quanto a nossa arte transforma, né? O quanto a nossa arte conecta as pessoas, deixa as pessoas melhores para o mundo. Então, eu tenho esse pensamento, assim, e acredito que vocês também, por toparem estar aqui, de crescimento, sabe? De crescimento para todos. A maré sobe, todos os barquinhos vão estar subindo. E como, com esse pensamento, assim, como que vocês enxergam como se a gente fosse ter um futuro melhor para as empresárias de dança, para os empreendedores de dança? Como vocês enxergam o que teria nesse futuro que ele é melhor do que ele é hoje, sabe? Como que vocês veem um futuro melhor para nós como empresárias da dança? Empresários também da dança. Eu acho que a conexão entre as escolas, assim, sabe? O que acontece? Eu acho que a dança em si, ela traz uma questão muito competitiva, né? Das escolas entre si, dos alunos. Ah, tu não pode fazer aula aqui, tu não pode... mercado O mercado tá muito competitivo da dança, assim. Eu vejo, assim, cito a dança porque é o que eu conheço mais, mas em si, que se a gente conseguisse conectar de uma forma que a gente respeite um trabalho do outro, incentive, ou até, não combina aqui, indique o trabalho de outra pessoa. A gente já fez por aqui, não Nossa, a gente faz parte. A gente com muitos alunos que vêm procurar na escola que, eu quero virar um profissional. Não é aqui, sabe? A gente indica outros lugares, então... Eu acho que faz parte essa parceria, essa conexão das escolas, né? De respeitar o trabalho uma da outra, de entender qual é a essência do trabalho de cada escola e se conectar de certa forma, porque quanto mais gente gostando de dança, quanto mais gente dançando, melhor para todas as escolas, né? Então, quanto melhor o trabalho que todas fizerem juntas, mais todas nós cresceremos, porque não tem vaga para todas as crianças de Porto Alegre, eu digo aqui da nossa região, numa escola, gente. Tem escola para todo mundo, tem gente para todo mundo. Então, se a gente conseguir se conectar e se entender e se agregar, né? Eu diria, agregar as pessoas, como o Gira sempre fez isso, agregou, trouxe, não sei o quê, né? A gente vai conseguir crescer mais juntos, né? Eu acho que esse é o futuro ideal. E eu acho que a escola, ela desempenha um papel muito importante nesse processo de formação de público, né? Porque os alunos entram na escola muito pequenos, né? E como tu falaste antes, muitas vezes eles não se apaixonam, não se encantam com a relação da dança, né? Então, eu acho que tem um papel da escola proporcionar um ambiente leve, uma técnica, mas sem ser rígida, né? Sem ser cruel. Eu acho que às vezes a dança passou por um período histórico onde ela era cruel, né? Enfim, a melhor palavra é pessoas. Então, eu acho que a escola tem um papel importante nesse sentido de fidelizar as pessoas, né? Porque quando tu entra numa escola de dança, muitas vezes é o teu primeiro contato com a dança, né? Então, eu vejo, a gente recebe muitos alunos aqui, às vezes pais, porque não quer mais dançar porque pegou trauma, não quer balé, qualquer coisa menos balé, sabe? Balé a gente escuta muito. Então, muita gente também. Que desserviço, né, o balé faz? O que tá acontecendo? Porque o balé é lindo, né? Eu acho que pode ser uma aula muito legal, muito divertida, muito incrível. A gente tem a Grátis que dá aula aqui, que também dá aula no teu espaço, que eu acho que ela ressignifica isso com as crianças de uma forma incrível, assim. Então, a gente acredita muito nesse acolhimento, assim, esse acolhimento desse aluno, que depois vai ser um consumidor, que vai ir para assistir um espetáculo, que vai no futuro parar, porque vai fazer, sei lá, medicina, mas vai voltar porque é um prazer estar ali, é uma relação de saúde artística e todas aquelas outras coisas que a gente sabe que agrega estar numa aula de dança. Então, eu acho que essa missão é uma missão que as escolas precisam olhar com responsabilidade. É o que a gente tem feito, assim, de cativar esse aluno e entender a condição de cada aluno e o objetivo de cada aluno. E direcionar se o aluno quer uma prática mais assim, mais assado. Então, eu acho que esse papel da gestão e pedagógica ela é muito, deve ser feita de forma muito responsável, para que esse futuro
do mercado da dança seja cada vez mais recheado de pessoas. Eu acho que tem que Excelente. existir um equilíbrio ali entre a qualidade técnica, que tu vai continuar trabalhando na tua aula, mas a forma como tu vai trabalhar essa qualidade técnica, né? Porque automaticamente as tuas aulas tendo qualidade, os alunos que quiserem se profissionalizar e que tiverem mais interesse em relação a isso, vão fazer mais aulas, vão estar mais presentes, vão se especializar, vão fazer mais cursos, vão estar dentro daquilo que, né, de cada um na sua área, individualmente, né? Então, eu acho que respeitar esse limite de cada corpo, de trazer a qualidade da tua aula, mas ao mesmo tempo tu não precisa mais, né, dar de varinha no joelho das crianças, porque isso não tem necessidade nenhuma. E ela vai conseguir entender igual que tem que esticar o joelho, toda a técnica, mas de uma forma mais, eu diria assim, afetuosa com os alunos. Amorosa. Amorosa. É cruel, né? As pessoas, às vezes, até para ensinar, elas precisam se tocar na ferida, precisam dizer, tu é horrível, agora tu vai agir porque tu dizendo que tu é uma péssima, né? Tu é péssima para fazer isso. Não, sabe? A gente pode, com amor, com positividade, com, né, avançar e ser feliz fazendo aquilo. Claro, acaba virando um trauma, né? É que eu acho que muitos alunos que chegaram aqui foram expostos, assim, né? As suas dificuldades, e todo mundo vai ter dificuldade. A gente tem que tratar a nossa dificuldade como uma coisa natural. Porque todos nós, bailarinos, eu, a Dani, todo mundo que fizemos aula a vida inteira, teremos dificuldades em alguns momentos. Sabe que me ocorreu agora, Grace? Eu nem tinha feito esse link, mas a gente sempre trabalha com um tema pedagógico, assim, no ano. E o tema pedagógico que a gente escolheu no grupo de professores esse ano foi trabalhar com erro e com acerto. Que legal! E eu não tinha nem me dado conta disso. Mas agora falando, isso é uma coisa que a gente pega muito em sala de aula, né? Porque eu acho que quando o aluno está nesses momentos de exposição, ou de improviso, ou de estar sendo assistido, né? Ele sempre se cobra, né? Estar acertando, estar errando. Então, isso é uma coisa que a gente traz bastante na parte pedagógica com os professores, porque não existe certo e errado, né? Existem caminhos diferentes, corpos diferentes, habilidades diferentes. Então, isso é uma coisa que, tanto na parte administrativa quanto na parte pedagógica, a gente olha para isso, né? Do erro e do acerto. Não existe esse erro pra gente aqui. Às vezes, uma coisa que não foi combinada foi feita, ficou muito incrível e é agregada, sabe? Perfeito. Não, e na própria gestão, né? Eu trabalho com gestão, mas tem coisas que o aluno traz assim, gente, isso eu não sei, mas eu tenho alguém na minha equipe que sabe. Mas isso aí eu não domino. Geralmente, às vezes que eu resolver isso sozinho, eu tive problema. Então, parei que eu vou chamar esse aqui, que ele é melhor do que eu para isso. E é assim, né? Mesmo que seja algo ali da tua área, tu vai ter as suas dificuldades. Todo mundo tem. Então, a gente reconhecer isso, e a partir do momento que a gente reconhece, aceita isso na gente, a gente consegue aceitar isso no outro. E às vezes a gente não aceita. Não, eu sou maravilhoso, eu não erro nada. Né? E é difícil de aceitar isso no outro também, né? Ai, gurias, eu já admirava o trabalho de vocês. A partir de hoje, eu admiro ainda mais. Agradeço muito a possibilidade aí de tirar esse tempinho, que eu sei que é corrido, ainda mais agora que tá voltando tudo, né? Já devem estar aí, devem ter pego o horário de almoço, então muito obrigada. Obrigada também a todas que estão aqui, querendo discutir, querendo falar sobre isso, querendo aprender mais. Então, só agradecer mesmo. Muito, muito obrigada. Grace, muito obrigada também. O sentimento é muito recíproco. A gente é muito fã do trabalho de vocês. Eu mesmo já tinha escrito para ti, né? A gente sempre cita vocês e também nos inspira, né? Eu acho muito, muito bacana a gente se inspirar uma escola na outra, né? E gostamos muito do trabalho de vocês. É um prazer estar aqui hoje compartilhando esses conhecimentos. Ontem a gente assistiu um pedacinho da Ângela, não conseguimos assistir tudo porque é corrido, mas é legal que fica salvo e a gente pode acessar depois, né? Então, obrigada pelo convite e por lembrar da gente. Ai, muito obrigada. Vamos fazer um print juntas para ficar melhor a capa? Ontem eu aprendi a desativar os comentários, que eu não conseguia desativar outra vez. Mais um. Muito bem, muito obrigada, meninas. Muito crescimento, beijo, a gente muita adorou. prosperidade, muita luz pro Gira. Muita luz pro Gira. Adorei.
que precisarem, contem sempre com a gente. Um beijão. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada.